Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho, depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, trazendo análise da luta do Boacal contra Dzabar Askarov. Foi uma luta no Yokkal, que é uma competição que teve em 2012, Yokkal Stream 2012, que foi pela regra do K1. Antes de começar, só para não ficar com a tela preta, eu vou trazer um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer Rod Tank, é mais frequente. Na primeira vez que eu trouxe um vídeo dele, não vai ser nem a última. Como eu não sei como o arquivo vai ser corrente, então eu vou trazer. Eu folhei um pouco sobre ele na Wikipedia. Eu coloquei para a tradução automática. Cara, Zombat Banca Mek, não sei se eu falei direito, como é conhecido Boacal é Banca Mek, seria Lotus Branca no tailandês originalmente. Como ele é conhecido, ele é um lutador profissional de Muay Thai e Kickbox. Aí fala que ele é de uma ascendência Kui. Eu acho que seria interessante quem se interessar por isso procurar. Ele é campeão do Umino Stadium, Lumpini, também foi o número 1 do Lumpini, campeão peso pena da Tailândia, foi 2 vezes campeão do K1. Cara, K1 é sinistro. E campeão do torneio de Thai Fight, que é também outra promoção. Ele foi jogador por um curto período de futebol. Isso me deixou relativamente transtornadérrimo que eu não sabia. Ele tem umas pancadas de lutas. Teve um cara caíra no futebol, me disse surpreso. Aí eu ouvi falar da luta que Boacal teria contra Sunshine. Eu não sabia que era Butters Knuckles. Até recente momento atrás foi cancelado, mas parece que vai ter. E sendo no Butters Knuckles me deixa muito incomodado. Eu acho que Butters Knuckles não é um esporte que se vale a pena, mas tudo bem. 240 vitórias, 24 derrotas e 14 empates. Cara, a gente tá falando de 278 lutas. 278 lutas. Ele teve mais lutas de exibição. Cara, ele teve uma luta no Butters Knuckles? Sabia não. Que isso? Olha, ele é conhecido como um Muay Book, que é um estilo de lutador de Muay Thai. É um estilo que tem um avanço e também tem uma questão de colocar muita pressão e ser tão explosivo quanto versátil. Você usa literalmente todos os recursos possíveis. E eu acho interessante vocês procurarem depois esse vídeo do Modern Martial Artists, que eu pretendo um dia recomendar. Eu não tenho pressa nenhuma. A gente vê, ele é muito versátil. Ele, se eu lembro bem, Boacal, não sei se é o caso. Eu não lembro se ele foi campeão de boxe. Former Tailândia. Eu não lembro se ele. Não, acho que não. Eu acho que não teve. Eu acho que eu confundi com outros lutadores, mas ele tem um boxe muito bom para a média dos lutadores de Muay Thai. É uma coisa que foi apontada aqui pelo colega, o artista marcial moderno, The Modern Martial Artists. Os lutadores, quando vão pegar uma coisa de outra disciplina, normalmente fazem uma coisa muito desajeitada.
Tipo, ou eles não praticam, colocam em prática o que aprenderam de outra arte na própria, ou eles fazem de forma muito isolada e desajeitada, e poucas vezes tu faz um bom uso. Tipo, eu não falo, eu sou lutador de Muay Thai, sou peço boxeadores. Não, na verdade, um boxeador indo pro Muay Thai leva muito da sua forma de executar, que necessita de adaptação, além de aprender umas coisas outras, né, para lutar Muay Thai, como ocorre em qualquer outra luta. Existe os hábitos dos lutadores karatê indo pro boxe, existe hábitos do boxeador indo pro karatê, pro kickbox, que seja. Seguinte, eu quero trazer essa luta aqui que foi uma aula por ambas as partes. Eu acho que ilustra muito bem. Eu acho que na verdade a luta com o Masato ilustra muito como a dominação de um Maibok. Mas essa luta não deixa de ser tão boa. O 2002 também. Tão boa quanto. Vai ser uma luta que a gente tem muito a aprender. E eu acho que é interessante vocês verem como eu quero trazer. O Buakaw tem um QI ridiculamente alto, altíssimo de luta. Não só soube aprender outras artes marciais, como ele adapta muito bem. Ele foi, cara, o lutador de Muay Thai tradicional, que praticamente foi o melhor na história em questão de fazer sucesso no kickbox. O cara é único. Ele se adapta muito bem durante o combate. Ele não fica preso só ao tradicional. Ele se vira. E ele também não deixa de perder uma tradicionalidade, mesmo fazendo mesclas no seu estilo. Eu acho que eu já posso ter falado demais. Se bem que tem vídeos que eu falo pelo menos o triplo de tempo. Vamos pra luta. Lembrando que o React foi anterior. Esse é análise. Vamos pular esse negócio da entrada. Não quero me distrair muito. Maluco. Cara, se eu tomasse bomba eu não ficava que nem ele. Não falando que o outro não seja shapeado não, mas porra, Buakaw. Maluco. Sei lá. Cara, se alguém falasse na rua, falasse maluco, tu tá parecendo Buakaw, eu pensava, caralho, ó. Chegou o meu momento, treinei muito pra isso. Eles estão lutando, não lembro a categoria, eles são com 70 quilos. No inferno que eles têm 1,74 m. Buakaw tem 1,74 m. Tá, pouco importa. Deixa eu tirar o som pra mim, pra vocês não tem som mesmo. Eu quero me concentrar. Vamos analisar. É aquilo, o cara tá bem fechado, o cara não tá dando muita brecha. Eu tô falando do Asqueroso, quer dizer, o Askerov. Então o Buakaw tá procurando ângulo. É interessante, o adversário ele tomou a iniciativa. E o que o Buakaw fez é bem interessante por si só. Ele, depois de receber o golpe, vendo que recebeu o golpe e ia receber primeiro, ele deixou de executar um jab por si só. O jab do Buakaw, os jabs isolados, não estou falando de combinação, mas os jabs isolados do Buakaw são muito característicos. Ele, vamos falar, o que seria normalmente a guarda, e é o comum. Isso eu estou falando pro boxeador. Pro lutador de Muay Thai, ele faz de uma forma um tanto diferente, mas muito boa. Eu acho que também é uma ótima evolução pro boxeador, para vocês contextualizarem. A guarda tradicional você mantém quando você dá o soco. Ele eleva a guarda, no caso ele abre um pouco mais, e aí ele tampa o rosto. Isso ao mesmo tempo. Aí tipo, ele perde um pouco de visão, mas dependendo
da região do rosto, a luva vai pegar, ele consegue tirar boa parte do ângulo, desviar o ângulo do soco. Então é tipo um jab, você pode me bater, mas eu te bato. É tipo um jab que tem um compromisso de acertar, independente de ser acertado ou não. Aí pro boxeador, no contexto do boxe, existem ressalvas. Em alguns contextos é maravilhoso, repetidamente não. E tipo, é muito interessante o Boacal, dependendo do momento, ele faz isso, só que a mão, ele praticamente chega a tocar o ombro. Então ele vai receber o soco com o cotovelo. E maluco, a mão quebra. Eu tenho uma anedota que não é minha, surpreendentemente não. Mas eu não competi no Muay Thai, então tudo bem. É de uma pessoa que eu não vou expor, porque eu não vou falar as sujeiras. Cara, eu não lembro se foi no... Ah, não, foi... Ele é lutador de Muay Thai, mas foi no... Foi no bots ali... E na época, eram uns bons anos atrás. Hoje em dia, se você tem o conhecimento de enfrentar um canhoto... O cara é destro. Enfrentar um canhoto naquela época era muito ruim. Hoje em dia, com todo o conhecimento, você consegue aprender bem a ideia, então você consegue se adaptar mais cedo, mais rápido. Mas na época ele tava levando uma sova, e na hora de se defender, ele se defendia com o cotovelo. Cara, ele praticamente último round nocauteou o cara porque ele quebrou uma das mãos do cara, a mão da frente. Seria a mão do jab do cara. Então essa forma do Boacal de se defender, ele não pode fazer aqui, mas em algumas lutas, na verdade ele pode tentar. Porque o que acontece? Cotovelo, ainda mais empregado dessa forma, pode dar muitas ressalvas na questão de regulamentação. Não pode cotovelada. Então se ele fizesse essa esperteza, com certeza ele ia se ferrar para regras. Então ele pode fazer de forma muito... pontual e em contextos bem nebulosos. Não pode, no Muay Thai a gente pode ver mais disso. É só um apontamento que eu quero fazer. Eu acho muito interessante, muito científico a forma como ele executa, que dá margem para umas sujeiras ridiculamente legais. E tipo, eu gosto de aprender todos os truques. É um truque que eu acho que é bom vocês aprenderem. Só não façam isso em casa, não façam isso no ringue, não façam isso no sparring. Fazer na rua tudo bem, eu acho, em contexto de defesa pessoal, de briga, mas para todos os efeitos eu não indiquei. É contraindicação. Tem essa história, reparem. Ele achou que poderia vir um chute, mas particularmente, né, deixa eu ir pro 54, mais ou menos aqui. A gente vê que ele avançou, mas ele avançou abaixando. Se ele avançasse, ainda mantendo uma postura alta, aí a gente poderia pensar que haveria um chute. E pela forma como está o corpo, e pensando nessa situação, seria um chute na região das costelas. Boacal levantaria numa boa. Boacal se prontificou, não foi o caso. Aí ele viu que tinha oportunidade, provavelmente o cara ia mandar por cima. O mínimo intervalo que ele teria para agir, possivelmente o adversário estaria agindo, e agiu. Cada um mandou o golpe. Lembrando, eu tô falando da defesa do Boacal. Um chute frontal. O cara viu, o cara pegou, atrapalhou, ele tentou voltar a mão. E tipo, se ele não voltasse, ele teria se ferrado. E pela péssima situação, ter sido muito esperto do adversário, meio que ele levou uma no lombo assim de graça. Opa. É importante ver, falando sobre o adversário aproveita ótimas oportunidades para fazer combinação. Ele na questão de volume, de ser um pouco mais kickboxer, em alguns momentos ele mandou ver, foi muito bom. Opa. Bom chute.
a gente vê, o cara esperou o intervalo dos golpes, mandou por baixo, inesperado. Ele tentou, aí cada um vai no seu espaço, vou repensar. Boacal, lembrando que eu falei inicialmente, ele emprega, e isso eu falei muito na análise. A análise eu acho que tá mais fácil de digerir do que o React pelas características. Ainda mais que eu costumo fazer esse monólogo quando eu pauso. Cara, ele avança muito bem, ele varia muito bem os golpes, ele coloca muita pressão, ele aguenta muita porrada. Também de ele tem o QI de luta tão alto e ver os golpes, ele consegue se defender, se prontificar a receber o golpe. E a gente também tá falando de um condicionamento de um monstro. Tenho certeza que se eu pegasse a barra de ferro e tentasse bater na costela dele, a barra de ferro ia ficar toda destruída e ele estaria rindo. Tipo, a gente tá falando de um corpo beirando o divino. Mas ele avança e também ele aproveita oportunidades com a perna da frente. É uma coisa que não é muito comum, que os adversários não se atentam muito. E lembrando que um golpe que você está acostumado é um golpe que você vai reagir mais facilmente. Golpes que são fora do seu costume de lidar, de receber, você demora para reagir, não necessariamente para ver, mas reagir. Eu conto uma anedota minha. Quando eu comecei a fazer bots, um treinador meu, ele também fazia Muay Thai. A gente tá fazendo um sparring de bots. Do nada ele mete a porcaria de um chute. Cara, eu vi o chute vindo. O chute não foi rápido. E tipo, eu tava com a guarda alta. Era fácil pra mim não levar o chute. Não foi do meu instinto reagir. Também porque não foi lento. Pra mim foi lento, mas a gente tá falando de um chute muito forte, muito rápido. Cara, me espatifei no chão. Minha cabeça. Cara, é muito engraçado. É o Knock Fresh que é conhecido. Aproveitando meu espaço para mostrar como viciado também é cultura. E praticamente meu canal é sobre ensinar. Knock Fresh. Com a diferença do nocaute técnico. Só deixa eu ver o. O que nós tem vários. O que é um fresh down? É fresh down, né? Que não é que fresh não. Desculpa. Não, acho que é. Nocaute técnico, nocaute duplo. Um fresh knockdown é um knockdown no qual atinge a pessoa, mas se recupera rápido o suficiente para a contagem não ser iniciada. Foi o que me aconteceu. Eu recebi e tipo, eu lembro que tipo, na adrenalina para mim as coisas estavam muito lentas. Eu recebi, eu pisquei, tipo, talvez minha cabeça me forçou a piscar. Aí quando eu já tava torto o suficiente para minha cabeça tá na altura que esperaria-se do meu ombro quando eu tivesse minha postura normal, meus olhos abriram, aí eu tava começando a cair, eu não conseguia me mover, o meu corpo desligou, quase desligou, a única coisa que estava ligado era a cabeça. Eu vi eu descendo, eu tava vendo o chão. Aí eu bati. Eu tava com um capacete, então eu esborrachei a cara no chão, mas não tão feio assim. Minha cara caiu toda no chão. Aí meu olho fechou de novo. Aí quando meu corpo todo caiu por si só, aí eu abri os olhos. E aí eu já recuperei o controle do corpo e levantei. Aí eu consegui me mover. Isso é um. Como é que tá escrito aqui? Fresh Knockdown. Agora
O porquê eu tava falando disso? Ah, por sinal, o chute tinha sido um chute da perna da frente, dessa anedota. Agora eu tô questionando porque eu falei isso. Mas o importante é, eu acho que o que eu queria mais trazer é como o chute da perna da frente dele. Sim. O chute da perna da frente dele não vai ser mais coisa que é comum do reagir. E você não reagindo, tá mais propício a se ferrar. E, tipo, ele é muito eclético. Ele chuta na perna, ele chuta na cabeça, ele chuta no corpo. Comumente, não é muito empregado o chute da perna da frente, porque o Muay Thai foca-se na questão de força, na questão de causador, e por toda o contexto ao qual cria essa cadeia cinemática, ao qual se coloca força, muito explicado no meu outro vídeo do Boacal. O chute da perna da frente é mais forte, o da perna de trás não é tão forte, mas pela menor distância ele chega mais rápido, então a gente poderia dizer que ele é mais rápido por não necessariamente percorrer menor distância no menor tempo, mas ele percorre a distância necessária no menor tempo. Exatamente por ele ser a menor distância, mas falando, se comparar com o golpe da perna de trás, só de você, o alvo é o mesmo, a distância é a mesma? Não. Então a gente pode falar que são igualmente rápidos. E depende muito, é muito relativo a ser qual é mais rápido em função da técnica do lutador, mas ainda assim, tu acerta o alvo primeiro, então a gente vai chamar de mais rápido. E tipo, ele emenda muito bem chutes. Tipo, na luta com o Masato, eu não quero falar muito sobre o chute da perna da frente, porque ele não trouxe muito nessa luta. Eu acho que é talvez a coisa mais característica do Boacal, talvez para um estudioso de luta como eu sou, não necessariamente para entusiastas de luta em um nível menos hardcore, e não sei se é necessariamente para lutadores, mas ainda assim, pra mim é a parte mais interessante, então quis trazer, mas essa luta não teve muito. Voltando, viajei legal. A gente fala e tipo, o adversário tava bem preparado para isso, para essas situações, e tipo, não tá encaixando, não tá rolando tão bem. O cara tá se defendendo, aproveitando o desequilíbrio do Boacal para tentar arrebentar ele. O que acontece? É questão de flexibilidade, é questão de equilíbrio, por isso essas coisas são tão importantes. Cara, Boacal, em situação muito semelhante, qualquer pessoa ia ser derrubada. Tipo, eu falo, talvez até lutadores profissionais, não referendo especificadamente ou farpando ninguém, desprezando o nível, mas tipo, vamos falar de praticante. Cara, todo mundo que pratica seria derrubado nessa situação aí. Equilíbrio ótimo dele. Aí ele foi obrigado a ficar na defensiva. Nada de errado, é lógica. Tentou. O adversário tá bem atento. Aí o que acontece? É muito interessante. Esse golpe spamou e tudo. O que ele fez? Eu acho que não tem nenhuma mágica, mas ainda assim eu vou diminuir a velocidade para 30% da velocidade original. Ele tomou iniciativa. Ele tentou tomar iniciativa, só que não, na verdade não tomou iniciativa. O que eu ia falar é Boacal tomou iniciativa porque Boacal tá impondo esses jabs, o cara tava esperando. Não, eu tinha sido naquele, realmente ele tomou iniciativa. Se eu fosse ele, eu esperaria outro jab. Ele foi dar o jab e viu que o Boacal deu o jab também.
eu acho que vocês perceberam como ele cortou o ângulo pra cá. Ele se moveu, o que a gente poderia chamar de torear. Ele ficou num ângulo que ele se deslocou o suficiente do soco. Foi muito bonito. O que acontece? A literatura tradicional de toda e qualquer luta que envolva porrada, toda a literatura comum fala que você não deseja, não falando que isso seja a regra, mas a lógica de você não deseja se mover, você se esquivar, desviar em direção à mão de trás do oponente. Você quer desviar para fora. E aqui eu não acho que estaria muito propício. Você quer desviar para fora. Tipo, em certas situações você desviar para dentro é bom, mas tipo, cada um com seu cada um, mas nessa situação específica isso é maravilhoso, porque Buakaw, como eu já apontei, ele levanta a mão, então tipo, o adversário não acertaria o soco, mas ele não seria atingido, ele conseguiria fazer alguma coisa. Se o Buakaw não tivesse essa forma de disparar isoladamente o jab, talvez o cara tivesse acertado um soco, o Askerov, ou o Buakaw podia ter mandado um cruzadão, sabe-se lá qual acertaria. Possivelmente seria a porrada do Askerov, mas ainda assim, opa, deixa eu só tirar a velocidade reduzida. Viu que não era muito bom a ideia. Tá no soco. Agora, pra não deixar o cara abusar, ele fintou. Eu não vi essa grande vontade de chutar, mas ele só de fazer esse movimento o cara já atentou. Pegou distância e deu um baita do tipo sinistro. Recuou a mão e ele começou a andar para trás. Não foi lá muito bom. Aí o que acontece? Porque é importante. Isso eu falei com uma colega de treino uma vez. Você em diversas situações você estica a mão. Eu vou trazer em velocidade reduzida aqui novamente. É 32. Vamos reduzir a velocidade. 40% da velocidade original. E o que acontece? Comumente, quando você vai fazer esses chips, essa joelhada, ainda mais joelhada, vamos falar até saltada, mas o lutador tradicional de Muay Thai, não falando que os outros lutadores não façam isso, mas o Muay Thai tradicionalmente faz, eles quando vão fazer esses chutes que eles vão levantar muito a perna e seja lá o que eles desejarem fazer, eles vão subir a mão e vão descer. Eles vão fazer isso, é questão de desequilibrar e usa musculatura e tudo. Mas pra quem entende da questão de um golpe ser telegrafado, se você vê o cara levantando a mão e descendo imediatamente, tipo, levantar sem lógica alguma, porque não tem nada de útil na luta, vai vir alguma coisa. Aí o cara, já sabendo dessa situação, que o Buakaw pegou um pouco de distância e avançou repentinamente, ele foi para trás. Mas o que poderia acontecer? Buakaw ele poderia tentar usar a mão. Não acabou usando. Ainda mais que ele foi ajeitar, fazer o uso da mão para gerar o corpo, forçar o corpo a fazer o melhor giro possível e empregar mais força no golpe. Mas vamos falar que ele quisesse socar. É bom você ter a mão, normalmente a mão da frente, seja na defensiva, seja na ofensiva, você socando ou você recebendo você chutando ou recebendo chute, você ficar com a mão da frente. Porque se o cara tentar fazer alguma gracinha, tu já barra a mão. Trabalhou em cima e embaixo.
Ótimo chute do Bocal. Bom soco. Grande chute. Ótimo chute. O cara percebeu e ele tá querendo. O cara quer agir no contra-ataque. Aí aproveitou o cara nem pousar. Então a gente tá falando de uma curta janela de tempo. Tipo, se tu recebe um golpe, cara, tu faz muita força pra receber e tudo. Tipo, às vezes até você tá, vamos falar, habilitado a fazer alguma coisa, o adversário já pousou de volta. Já voltou pra postura normal. Então a gente tá falando de um cara que tá fazendo uma coisa sinistra. Ele já colocou o Boacal na defensiva por conta disso. Aí é muito interessante aqui. O que acontece, o que eu falei anteriormente, em questão de joelhada faz muito mais sentido, porque você não deixa de tentar agarrar, não necessariamente clinchar. Clinchar é ótimo pra dar joelhada, mas eu acho que nem pode, ainda mais nas regras do K1. E tipo, ele tá lutando contra o cara que fez as regras mudarem ainda por cima. Mas é aquela situação, vai vir um golpe. E o que acontece, ele jogou a joelhada bem longe, então afastou bem o cara. Troca de soco. Spamou muito bem. Bom chute alto. Não que tá adiantando de alguma coisa. Golpeou, o cara recuou. Bom tip. Tipo, o que acontece? Esse round tá sendo muito dinâmico. Muito dinâmico mesmo. E tipo, eu acho que uma coisa admirável do Boacal como lutador de Muay Thai é que o primeiro round é lento, não são lutadores muito dinâmicos, não são lutadores que visam criar combinações. Não falando que Muay Thai não tem combinação, existe, mas o Boacal se adaptou ao ritmo do kickboxing. Ele tá lutando kickboxing no ele foi campeão. Por isso ele é conhecido como o melhor lutador de Muay Thai tailandês do kickboxing na história. Muito justo. E pra quem poder pensar, não, o Askerov ganhou o round. Cara, pensa na questão de precisão. Também falando questão de dano e tudo, pressão. Mas não é o mais importante no kickboxing, mas ainda assim é uma coisa que é pensada. Mas cara, os dois estão defendendo muito. E o Askerov, ele tá contra-atacando muito. A ideia dele é contra-atacar, mas não adianta você atacar, ser defendido, o adversário contra-atacar e tu defender. Então, esses momentos isolados, esse momento que o Boacal tá afastando, tá colocando pressão, ele tá acertando mais. Opa! Lembrando aqui, eu tô falando isso, eu não fui perdão pelo engasgo. Eu não me propus seriamente a pensar na questão de pontuação. Não mesmo, mas ainda assim. Só pelo que a gente tá trazendo. Lembrando aqui, eu não tô nem pensando na pontuação, mas é pra acalmar a pessoa que tá levantando a hipótese de falar que Askerov foi garfado. O que eu não acho que foi. Não falando que isso seja ruim. E não falando que Boacal, o cara não tá no mesmo nível que o Boacal. Talvez esteja, talvez não esteja. Indiferente, os dois são lutadores muito bons. Não ligo. Mas o que mais colocando mais lenha na fogueira. Cara, o Muay Thai eu acho que
Cara, eu não sei, mas eu acho que o Muay Thai, a minha percepção é que eu não sou exatamente leigo nessas lutas em questão de pontuação. Assisti uma caçambada de lutas. Eu acho que para o leigo é mais fácil entender, tipo, o leigo sendo leigaço. É mais fácil pro leigo entender quem vence no Muay Thai do que nas outras lutas. Porque na parte do striking, é uma mistura do boxe e do Muay Thai, por assim dizer. Tem muitos critérios, mas ainda assim é muito difícil as pessoas entenderem quem venceu e que round ou a luta. Eu percebo isso pelo Sean O'Malley, que recentemente foi campeão e o tá de parabéns. Eu queria trazer a luta dele, mas é tipo o Sean O'Malley com o Peter Yan. Cara, as pessoas insistem que Peter Yan ganhou aquela luta que ele foi esculachado. Maluco, o primeiro round foi muito humilhante. Ele pensar que ele ganhou aquele round é muita humilhação. Tipo, o boss não precisa falar de vicérrimo em algumas lutas de pontuar, que boxing também. Então acho que pensar que alguém pode discordar do resultado dessa luta é muito cabível, mais do que seria uma luta de Muay Thai. Então por isso eu acho que é muito importante eu sempre dar um parecer sobre a pontuação, mesmo que eu não tô me propondo nessa luta, tanto análise quanto essa análise quanto o react que foi anteriormente feito. Em nenhum momento eu tô pensando em ver os pontos, mas ainda assim eu tenho que dar um parecer, eu tenho que ter um comprometimento de explicar que é tipo, se uma pessoa assistir meu vídeo e não entendeu como o adversário pode ter perdido ou o luta total ter ganho, eu acho que eu não cumpro o meu papel. Opa, engraçado. Ah, sim. Eu não percebi tanto a mão do oponente. Uma coisa que o Boakal faz, que ele pega muito bots, é esquiva, desviar. Também tem questão de combinações e o ângulo dos socos, a forma como executa os socos. Mas o cara tava para executar um golpe, ele esquivou e foi avançar. O cara muito não tentou executar o golpe até o final. Não era um golpe que, nossa, tá colocando a alma. Era um golpe que ele executou por executar, por assim dizer. E por isso, e foi muito relaxado e não teve toda aquela força, todo aquele querer. Então ficou muito fácil de ele parar o golpe. Aquele chute alto sinistro, sinistrão. E esse chute alto foi spamado muito bem. É aquela história, não tem muito o que falar. O cara tem atenção. O cara eu tô falando sobre o Askerov. Ele tem a devida atenção. O Boakal executa muito rápido, muito bem executado. E tipo, só elogios. Os caras são sinistros. Eu acho que a gente tem que elogiar porque fui defendido, foi nada demais. Mas cara, olha a técnica. Muita gente que eu conheço não executa tão bem assim. E tipo, não é desmerecendo nem nada, mas ainda assim, muito bem executado mesmo. Ótimo soco do cara. Cara, é muito. É muito. Cara, me surpreende, eles são bons mesmo, pra valer. Opa! Cara, essa foi interessante. O cara tava tentando agir. Tipo, ele sabia que o Boakal ia fazer alguma coisa, mas ele não compreendeu que seria um chute alto.
tipo, ele compreendeu muito tarde. Então, meio que ele se lascou. E pra devolver ele tentou um chute baixo, só que adiantou nada. E tipo, ele ficou um pouco surpreso, não falando que ele ficou muito baleado. Então, essa desatenção por parte do cara, não desatenção, mas questão de parar e respirar um pouquinho, a mente acalmar um pouco pra pensar no restante. O Akal, bom tip, como esperado, de estar sendo empurrado, de estar sendo pressionado e está sendo superado nessas trocações, o cara obviamente vai avançar depois dessa. E foi um jab avançando. Ele quer colocar o Boakal nas cordas, ele quer arrebentar ele. Boakal muito oportuno. Deu um jab com maior força, visando que o cara fosse empurrado. Lembrando da postura dele, que é muito engraçada. Explicando melhor por essa imagem, eu acho que por esse intervalo eu acho que fica melhor. Quando eu falei que às vezes o Boakal coloca o cotovelo, vamos falar que ele colocasse essa mão muito próxima do ombro, aí o cotovelo estaria apontado pro cara, seria assim. Que chute pesado. Eu fiquei com falta de ar só de ver. E tipo, o que acontece? Foi pesado, conectou, mas a mão da frente não tava lá pra espalmar, mas a mão de trás ajudou a absorver. O cara não espera ele voltar à postura normal, mas Boakal tá vendo, então conseguiu voltar bem o suficiente. Se defendeu legal. E o que acontece? Não sei até que ponto, mas tipo, o Boakal tá se defendendo do cruzado. E eu não sei se vocês perceberam, a gente pode ficar evidente a gente recomeçar toda essa trocação insana. Boakal sempre fica com o rosto, tipo, eu acho que dá pra perceber de outros combates, outros momentos, desde o início. Mas o Boakal fica com o rosto pra baixo, e ainda mais nesse momento. Ele consegue ver melhor, tipo, o cara veio lá de trás, mas eu acho que pela questão da defesa dele tá fechada, fechou um pouco da visão. O Boakal recebeu, o corpo dele tá contraído, tá esperando uma porrada, e talvez ele não soubesse, ou soubesse muito tarde qual porrada ia vir. E tipo, eu acho que ele percebeu muito tarde, quase para conectar, porque dói mais quando você tá mais surpreendido. E como falei no react, cara, tem muita cara de que doeu. Se ele quis devolver, dar o troco na mesma moeda, é porque doeu. E tipo, eu conheço esse tipo de pessoa. Uou! Que isso? Cara, essa parte foi muito boa. Lembrando que eu falo, uma coisa que eu tenho que elogiar Askerov, não falando que o Boakal não faça isso, mas o Askerov merece elogios, uma salva de palmas, por assim dizer, que ele é um grande kickboxer. Não falando que ele só é kickboxer, ele também ele é lutador de Muay Thai. Ei, cacete, eu tinha falado do Askerov. Vamos ver se ele é só do Muay Thai ou também do kickboxing. Fez 2 anos, sei lá quantos anos de judô. Fez Muay Thai e eu não consigo saber. Tá, ele tem um pouco de kickboxing, a gente não sabe o quão próprio. A gente vê influências do... Que luta é essa? Boxe profissional, ele lutou mano boxe profissional, que maneiro. Da hora, cara. Acho essas coisas legais, é sério. Que eu tava falando. A gente vê a influência do kickbox propriamente, que o kickbox
tem uma dinâmica, questão de ser dinâmico muito semelhante ao bots, mais do que ao Muay Thai, que é outra forma de kickbox. O kickbox que é muito forte, é muito poder. Então a gente vê a influência no estilo da pessoa. Ele é, pra mim, é um misto. E, tipo, ele tá muito mais ligado ao kickbox nessa luta. Ele emenda muito bem. Tu vê, cara, ele recebeu a porrada. Ele logo de cara já foi conectar um cruzado e fazer um chute. Cara, é muito animal. E aqui a gente vê destaque ao chute da perna da frente do Bocal. Ele conseguiu sair. Ele afastou na medida do possível. O cara quis avançar ainda mais numa postura baixa. O segundo golpe. E que golpe! Misericórdia! O cara aguentou. Tancou a porcaria do chute. E tipo, segurou a perna do cara. Lembrando que elogio a flexibilidade do Bocal, porque ele tá nessa postura e não perdeu o equilíbrio. Se fosse eu teria conseguido executar o chute quase chorando. Se o cara pegasse, eu já ia implorar para o cara largar, eu ia pedir pinico, porque eu não aguentaria ficar com ele equilíbrio e a perna já estaria dormente. E o cara tenta empurrar ele, não teve a atividade que ele queria, ele tentou chutar para ver se cai. O Bocal tá com espírito de possesso. Ótima forrada. Lembra os momentos passados. É interessante aqui. O cara tentou fazer uma sequência de jabs. Ele só recuando. Bom chute. Ele fez uma coisa que é o que vocês mais, e eu também não saio da equação, o que vocês mais comumente veem quando se trata de levantar a mão e mandar um golpe no Muay Thai, é isso: você aproximar e conseguir segurar a pessoa e tu encaixar a joelhada, também joelhada de forma isolada, tanto mais alta como essa mais distante, como foi anteriormente, ou encaixar um chute, como também foi anteriormente. O cara tentou nessa daí. Ele conseguiu se defender e, tipo, com a mesma mão ele tentou um golpe muito bonito. A distância estava errada, o Bocal também pousou muito bem. Eu acho que para lutadores, para praticantes, é muitíssimo interessante essa reação dele. Se vocês tiverem coragem de receber com um braço só as joelhadas, se vocês quiserem tancar a joelhada, é com vocês. Eu acho que é uma alternativa muito interessante. A escadérrima. Por nossa senhora, maluco. Cruz credo. Eu não consigo. Eu com mais tempo, mais rodado e fazer uma luta, eu não conseguiria pensar em fazer isso, maluco. Eu tenho preço pela minha vida. Preferia sair do ringue e falar, ó, esse aí ganhou, do que fazer isso. Opa, bom, conectado. Interessante, como eu falo, ele aproveita muito a questão de sequência e ele encaixa a perna da frente. A perna da frente eu acho que é muito boa para emendar golpes. Agora ele, ele meteu com aquele pezinho na Coreia e um taquinho aí, deu uma porrada. Etia. Um instante, eu quero ver aqui os comentários. Timing, bate no poder. Boca um ótimo exemplo, cara. Que timing também.
O cara pode ser mais bruto, maior poder, mas Boacal tem um momento, e é verdade. Boacal é um pacote completo, lutador perfeito que se adapta a todas as regras, isso é verdade. Não à toa, ele é. Aqui eu acho que eles falam é alguma coisa sobre ele ser o melhor lutador híbrido no Muay Thai da história. E é como referente ao estilo, ao Maibou, que são lutadores muito ecléticos em questão de variedade, são lutadores muito completos. Não à toa, Boacal é uma representante dessa forma. Revistei a luta do Boacal, me dá muito orgulho o talento. E tipo, cara, tem muita pessoa que realmente começa por conta dele. É fenomenal, cara, inspirador. A gente tá falando de lutadores inspiradores, isso é muito bonito. E aí, às vezes a pessoa pode entender nada porque não fala eu não lembro se ele fala inglês, eu não falo português, muito menos. Mas caraca, muito conhecimento. E tipo, muita inspiração, muita gente. Eu conheci primeiro o Sunshine, mas todo mundo só falava de Boacal, Boacal, Boacal. Eu pensei, tá, o cara é brabo, hein, maluco. Só falam dele? Sinistro. É verdade, Boacal realmente está aproveitando muito do primeiro round. Se divertiu pacas. Raul, então, eu decidi gravar uma segunda parte, você não vê, mas eu decidi gravar. Eu tenho um limite de quantos megabytes eu posso colocar pra gente dar bagulho. Aí eu vi que tá longo pra cacete. Então é o seguinte, eu vou analisar mais rápido, tá? Porque eu acho que a gente já adiantou muito papo. Não vou desejar parar tanto, dissertar e contar a história. O cara tá naquela tenta se colocar pressão no soco. Ele se defendendo e lidando com a mão, que não falando que o Boacal não seja bom, ele é bom, mas o cara tem mais envoltura na questão de socar, então é vantagem para ele ficar nessas trocas com a mão. Ele não está se dando muito bem com o chute, então ele vai ficar nessa parte de defender. E como a gente pode perceber aqui, ele está conseguindo lidar muito bem. Ele está muito próximo, então o chute não está pegando tão bem quanto deveria. O Boacal saiu. O cara tá contra-atacando de imediato. Isso aqui foi erro do cara. Ele conseguiu chutar por dentro do chute dele. Essa dinâmica de contra-ataque, né? Aí o cara tentou afastar, saltando pra frente. Aí ele bateu na parte interna das pernas do cara. O cara tombou. Aí prendeu essa jossa aí. Cômico, cara, cômico. Questão da trocação a forma dele de EBA, a gente vê essas joelhadas. O Askerov tá lidando muito bem, ele lidou de forma similar, tá tentando as combinações. Ele trabalha embaixo, em cima, em algumas situações trabalha em cima, embaixo, normalmente com chute. A gente tá numa situação similar, meio que tudo que eu vou apontar daqui pra frente já apontei. A questão dele estar com essa joelhada, a questão da esquiva. Muito bom por mais dos dois.
Ou it. Um chip. Que sinistro, maluco. Ou que ótimas porradas. Da hora esse chute. Ele tá se defendendo muito bem no chute da joelhada. De forma similar. Cara, é interessante aqui, ó. Não falando que o cara quis avançar com a joelhada. É uma mistura de querer avançar com a joelhada com avançar e a perna tá alta. Bocal bater. Opa. Cara, eu não sei. Eu acho que teve algum round. Cara, isso aqui foi bonito. Ele toreando e saindo por fora. Bocal avançado. Encaixou a mão, foi muito bonito. Cara, eu tenho mais a impressão que se o cara ganhou um round, eu não sei se foi 30, 27 ou 29, 28. Cara, esse round, o cara, eu acho que ele saiu melhor do que outros rounds. Que porrada. Opa. Controle de distância dos dois bom. Eles conseguiram sair na questão de distância, desviar. É o time. Cara, time do Deixei é muito sinistro. É a vantagem do lutador de Muay Thai fazer uma cacetada de luta. Essa questão de desenvolver o que de luta. Eu não tô falando, ai, que se ele tem lutador que não tem nem metade da metade tem o que de luta igual. Sim, de fato. Mas ainda assim, e também não vai ser todo lutador com centenas de luta que vai ter um QI de luta alto, mas é uma possibilidade de criar aperfeiçoar seu QI de luta, criando uma experiência, criando uma bagagem empírica muito boa. Então eu falo que Boakau muitas vezes ele sai por cima por essa questão da experiência. Que isso? Defendeu bem. Agora ele tá descascando. Ele não quer saber, ele quer arrebentar isso mesmo. Tancou-lhe um safanaço. Opa. Opa. Lembrando aqui, eu não tô falando muito porque eu já falei demais. Cara, olha o controle de distância deles. Não acertou. O cara conseguiu pegar o time, o controle de distância. O Akal saiu. O cara conseguiu prender. Cara, que isso? Que prato cheio, maluco.
Não achei muito legal por parte do Buakaw esse finalzinho. Opa! Tá tentando clinchar, tá procurando as oportunidades. Aí o final se destaca mais por essas qualidades de bots deles, a questão do footwork. Eu peço de fato desculpas por talvez ter rolado um pouco mais do que deveria. Opa! Ele tá aproveitando. O que acontece? Ele tá aproveitando a sugestão de. Não deixa de ser uma sugestão que ele tá criando na cabeça da pessoa de que ele vai dar certo movimento. Cara, parece aqui que ele vai dar mó chutão. Vai dar um chutão. Cara, que se defendesse com essa perna é pegar a outra junto. Aqui ele faz. O cara já devia estar preparado, não muito atento, pode até ter piscado. E do nada alguém abraça ele. É tipo muito inesperado. Então ele vai aproveitar essas deixas pra isso. Opa! É como eu falei, vai ficar muito decidido na questão do bot, mais do que os momentos na questão do bot, na questão do time, na questão do footworking. Esse finalzinho então, porra. Deixa eu aumentar o sol, não custa. Ai, que alto! Cara, os dois estão arrebentadaços. Brabo, brabo, brabo. Lenda. Seguinte, essa foi a análise. Foi uma análise muito extensa. Eu acho que muito frutífera. Em questão de lidar com joelhada, em questão do analisar o bocal. Eu acho que analisar esses lutadores é muito bom. Tu aprende muito, não só tentar emular o estilo deles, mimetizar o estilo, copiar, por assim dizer, alguns movimentos, mas como a dinâmica da luta, como eles encaram a dinâmica da luta, e assim a gente pode falar sobre como você lutar, como você desenvolver mais, desenvolver seu que de luta. Cara, é sempre muito bom, é muito bom mesmo. Eu gostei muito dessa luta mesmo. É como falei, não tinha muita expectativa. E o que acontece também, apesar de ter um quê de enrolação meu, eu desde a luta do especial de 50 inscritos, Vasily contra Devin Haney, Vasily Lomachenko contra Devin Haney, é o Dev mesmo, eu lembro ele como Haney, e eu tô me sentindo mais confortável de analisar. Eu tô sentindo que eu consigo analisar melhor do que eu esperava no início do canal. Vocês não tem ideia da insegurança. E tipo, mesmo que eu tivesse que me sentir,
eu ficava repensando, eu reassistia mais de 5 vezes para pensar, não, acho que falei coisas que tem sentido, talvez eu fale coisas que não tenha, ou que não sejam tão compreensíveis, peço desculpa, eu ainda estou melhorando a minha capacidade de expressar e comunicar, mas com o tempo eu acho que eu estou melhorando essas questões de análise, estou melhorando, estou progredindo. Eu acho que então vocês merecem receber essa evolução minha. Então estou tentando fazer análises melhores, eu estou tentando falar menos ladainha, menos coisa nada a ver e ser mais tecnicista. Eu não sei se eu estou conseguindo, eu acho que de certa forma sim. E por outro lado, em alguns momentos não. Peço desculpas se não gostaram muito de algumas coisas. Essas falhas minhas de contar anedota e tudo. Se bem que eu me divirto e eu vou ficar insano fazendo mais de 1 hora de conteúdo e não dar essa quebra de gelo. Mas cara, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem coisa que pode abrir a cabeça. Não falar de levar uma joelhada e abrir a cabeça, eu tô falando de abrir os horizontes. Não deixe de comentar sobre o que vocês acharam tanto na análise como do React. E eu acho que comumente as pessoas falam um pouquinho mais na análise, se bem que eu posso contar nos dedos das 2 mãos quantas vezes eu vi comentários nos meus vídeos. Não deixem de dar like, é muito importante, isso me deixa muito feliz. Eu fico contente quando vejo o likezinho. Não deixe de se inscrever no meu canal para acompanhar mais conteúdos. Até certo ponto eu tento manter frequência. Vai ter momentos que eu não vou ter toda a frequência, mas pouco importa. A gente se esforça. How?